boa noite. Sempre é um prazer muito grande estar aqui nessa casa de orações. E o nosso tema, o poder do silêncio. Reflitamos, qual é o sentido da vida? Por que estamos aqui? Reencarnados mais uma vez. Mais uma. Quantas ainda necessitaremos? Sempre que eu disser nós, estarei me referindo à humanidade do planeta Terra, não só a nós aqui presentes. Pensemos nisso. Por que reencarnamos? Então, a única razão de estarmos reencarnados é continuarmos o processo de evolução espiritual. Nada mais. Só isso. Todos nós poderíamos estar a pensar, sim, mas como só isso? Eu tenho outros compromissos, tenho meu trabalho, minha família e tantas outras coisas a fazer. Sim, todos os nossos ambientes de convivência, todos, sem exceção, inclusive caminhando pela rua, entrando no supermercado, onde quer que estejamos, estaremos sempre em laboratórios que propiciam, que facilitam, que nos dão condições para evoluir. Porque a evolução não acontece conosco pedindo para Deus retirar os sentimentos egóicos do meu coração. Enquanto nós estivermos assim, nós tenhamos a certeza, estaremos estagnados. Porque Deus e nenhum superior espiritual nosso fará jamais aquilo que cabe a nós fazermos. É simples assim, mas a humanidade está longe de conseguir enxergar isso. Porque há milênios nós temos as religiões. Outro dia eu vi um número, 9.000, cerca de 9.000 religiões diferentes no planeta. 84% da população do planeta Terra tem uma religião. Então eu pergunto, qual o papel das religiões no processo evolutivo, espiritual, nosso, ao longo dos milênios? Qual tem sido? Até quando nós cultivaremos as crenças inacreditáveis, as fantasias, as inverdades que não permitem que saiamos da estagnação? O grande divisor de águas da nossa evolução é quando despertamos a consciência para a nossa realidade. Quem somos nós? Nós somos espíritos. Nós não somos corpos físicos. Nós não somos matéria. Isso que nos envolve, toda essa matéria, que é uma energia densa, condensada, é uma ilusão. É uma ilusão. É uma ferramenta pedagógica. Certas ilusões são importantes para nós. Tudo aquilo que vem de Deus é perfeito. Se Deus criou o processo reencarnatório, se nós precisamos passar uma fase das nossas existências enclausurados no corpo físico, é porque tem uma função, tem uma razão. E tem mesmo. É que nós não percebemos, nós não sabemos. Então o ser humano continua como sempre esteve, lutando pela matéria, matando pela matéria. Até quando? Quando que nós vamos despertar? Nós espíritas, eu sempre digo, o espiritismo, muitos de vocês já me ouviram dizer isso, mas é importante que eu sempre diga, o espiritismo não é uma doutrina melhor que as outras. Todas são boas, porque todas pregam o amor, simples assim, nada mais, ponto. O resumo do Evangelho é numa palavrinha, nessa palavrinha mágica, amor. E há quantos séculos
milênios, nós estudamos as escrituras sagradas, independentemente de sermos cristãos, islâmicos, judeus, budistas, hinduístas, não importa, as escrituras sagradas, complexas, obras e obras e obras, lotando bibliotecas. E o que nós aprendemos ao longo de tanto tempo? Sob a ótica moral, sob a ótica espiritual. Se nós entendêssemos os ensinamentos superiores como nós entendemos aquilo que nós estudamos sob a ótica intelectual da matéria, as matérias que nós aprendemos desde o ensino fundamental até a universidade, quantos se destacam na matemática, na física, na biologia, etc, nas artes. Mas por que nós temos tanta dificuldade de nos destacarmos nas questões morais? Por quê? É uma coisa que dentro do nosso processo evolutivo, do nosso processo de estudo, nós precisamos refletir. Cada um consigo, eu comigo. Eu perguntando para mim, não perguntando para o outro. Para mim. E eu tentando responder para mim, eu tentando justificar para mim. Quando, Edson? Quando que você vai despertar para a realidade da vida? Quanto tempo necessitaremos ainda? Não é possível que a humanidade esteja nesse caos moral ainda. Nós pioramos? Não pioramos. Estamos assim, continuamos assim, continuaremos assim, sei lá até quando. Agora, cada um consigo. Cada um toma a decisão que quer com relação a isso. É óbvio que tem muitos irmãos e irmãs nossos que despertam de tal forma que certamente estarão preparados, prontos para reencarnar em um planeta de regeneração na próxima encarnação. É isso que nós temos que pensar. A evolução é individual. É individual. Ela não é massal. Vocês perguntaram, mas por que ela é individual e não é massal? Ela é individual porque nós temos livre-arbítrio. É simples. É simples. Nós precisamos atrelar uma coisa na outra dentro da teoria, no caso espírita, atrelar uma coisa à outra. É simples assim. Livre-arbítrio é livre-arbítrio. É lei divina, não é lei humana. As leis divinas não têm falhas. Liberdade. A liberdade é para cada um de nós. E cada um a usa como acha que deve usar. A grande maioria da humanidade, nesse estágio evolutivo, usa mal. Nós usamos mal, muitíssimo mal, a liberdade que Deus nos dá. Sempre. Por isso que eu disse, Ele jamais interferirá naquilo que cabe a nós fazermos. Jamais. Porque se nós pararmos para pensar, há quantos séculos nós pedimos para Deus acabar com a violência no mundo? Com as guerras, com todo tipo de violência. Há quanto tempo nós pedimos para Deus acabar com a fome, com a miséria, com as catástrofes ambientais, que uma fração importante delas tem o nosso dedo. Cada vez mais é o que está acontecendo. Nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo no planeta em relação às mudanças climáticas, porque senão nós seremos pegos de surpresa. Até quando o negacionismo científico? Nós estamos a caminho do caos sobre esse aspecto. Nós temos que ser sinceros. Chega de pisar em ovos, de fazer de conta que está tudo bem, quando não está. E o que está por trás disso? A ganância, o materialismo, a ilusão da matéria. Que o planeta tem um limite de exploração. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o porquê cientificamente falando.
763 milhões de irmãos passam fome nesse momento. Nós que estamos aqui nesse ambiente tão agradável energeticamente, climaticamente, temperatura agradável, com a barriguinha cheia, 763 milhões estão passando fome. Hoje, 7 mil crianças morreram no mundo de fome, por ingerirem água contaminada, por não terem saneamento básico. 6 a 7 mil por dia. O que é isso? Parece uma estatística de abatedouro. É triste. É triste. Até quando? Nós temos cerca de 50 conflitos armados no mundo, são só 2. 50. É que nos esquecemos, né? Da África, Sudão, Congo, mais de 20 anos de guerra civil horrível. Não, toda violência é horrível. Mas numa região pobre, onde nada, é aquela irmãos matando irmãos. Que planeta é esse? Ou melhor, que humanidade é essa? Que humanidade é essa? Que reza todo dia, há séculos, e a nossa realidade não muda. Onde está a palavra mágica? Que é o próprio Deus. Deus é o amor. Não precisamos imaginar Deus de outra forma, muito menos aquela forma antropomórfica, de uma figura humana. É só imaginarmos o que é Deus, é o amor. Então será que a humanidade, qual fração da humanidade tem Deus no coração? O amor no coração? De verdade. Porque a semente dele está aqui. O processo evolutivo pressupõe, nós temos, conforme a psicologia transpessoal, aqui dentro de nós, o eu maior, que é a semente de Deus, ou o ser essencial, e o eu menor, que são os sentimentos egóicos, que é o ego. Então a luta é aqui dentro, de nós mesmos. Como que eu estou comandando essa luta? Quem comanda sou eu. Cada um de nós. Então o objetivo do processo evolutivo é isso, que gradativamente nós consigamos abafar os sentimentos egóicos, que é um desafio inimaginável, dificílimo. Se fosse fácil, nós já estaríamos em outros planetas. Quem sabe já sem necessidade de ter um corpo como esse. Porque esse será nosso... Já pensou o dia que nós chegarmos numa situação que não precisaremos mais reencarnar? Que maravilha! Então nós somos alunos que estamos na escola, repetindo de ano. Cada encarnação seria um ano da nossa escola. Repetindo de ano e volta. Começa de novo. Tempo, vai, até que acordemos. As estatísticas da humanidade são, conforme eu já disse, são tristes. A gente precisa, eu sempre digo, estudar o Espiritismo nós temos, conforme Allan Kardec nos ensina, nós temos uma visão geral de tudo. Ele mesmo, ele sugere para que nós estudemos ciência, filosofia, que é a essência do Espiritismo. Além, obviamente, das questões morais, do Evangelho, das obras espíritas, das obras não espíritas, sem preconceitos. Por falar em preconceito, é outro absurdo. Né? É outro absurdo. Esse é um sinal. Quando eu faço uma autoanálise, sinto que eu tenho preconceito de tal coisa, eu falei, então eu trabalho. Edson, o Edson com o Edson, não o Edson com você. Nem com você, nem com você. O Edson trabalha isso aí, que é isso? 2025 depois de Cristo, o mestre do amor.
e mata-se porque a cor da pele do outro é diferente da minha. Mata-se porque a opção sexual do outro é diferente da minha. Quando que nós poderíamos esperar que depois de tudo que nós passamos, nas guerras que já enfrentamos, a Segunda Guerra Mundial foi marcante, 70 milhões de mortos, destruição. E aqueles que lá lutaram, eu já li muito sobre isso, foram lutar contra a dominação, contra o nazismo, que pregava a eugenia, a superioridade de uma raça perante as outras. Nós precisamos estudar a história, nos aprofundarmos mais. Pessoas deficientes eram mortas. Pobres, muitos eram mortos, inferiores, uma raça inferior. E essa triste lembrança continua sendo cultivada no planeta, na humanidade do planeta Terra. Esse é um exemplo que me veio à mente agora. Não sei por que me veio à mente agora, mas veio, eu precisei falar. Até quando a ilusão? Até quando? Se a gente pudesse, enxergar como se a gente... Vocês já viram por cima um formigueiro? Aquelas formigas pequenininhas. Se você passa a mão, encosta, sai aquele mundo de formiga, né? Imagina domingo no planeta Terra. Aquele formigueiro de gente entrando nos templos religiosos. Quem, um extraterrestre que visse aqui, perguntasse: o que é tanta gente entrando nesses templos? O que é isso? Então, são os religiosos, estão indo rezar, orar. Então esse planeta deve ser um paraíso. Não, pior que não é. Então tem alguma coisa errada. Até quando a hipocrisia? Até quando nós penduraremos o crucifixo, nós cristãos, Jesus no nosso pescoço? Colocaremos a imagem dele nas nossas paredes e continuaremos a agir de forma totalmente contrária àquela que ele nos ensina. Aquela que ele nos ensina, sempre conjuguemos o verbo no presente. Jesus não morreu, mas muita gente continua iludida. Uma das grandes ilusões: Jesus morreu para me salvar, estou salvo. Prestemos atenção, 2025 anos depois de Cristo, nós acreditamos nisso ainda. Não é possível. Nós pregamos ele na cruz porque nós entendemos a mensagem dele. Essa é a verdade. Nós o pregamos na cruz. Ou estava marcado que ele tinha que desencarnar da forma que desencarnou. Será? Até quando a ilusão? É que a gente não quer tirar. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Tenho. Vocês já me ouviram falar, sabe até que eu vou dizer a alguns de vocês? Alguém de vocês garante que eu não tenho ajudado a pregar, eu, Edson, não tenho ajudado a pregar Jesus na cruz? Que eu não era um soldado romano que cutuquei Jesus com a minha lança? Quem garante? Quem assina embaixo? Edson, você está brincando? Não é brincadeira. Ou a reencarnação não existe. Então vamos resolver, vamos votar. A reencarnação existe ou não? Se ela existir, eu não garanto que eu não tenha ajudado. Eu não poderia garantir, não, eu não ajudei a pregar Jesus. Não, posso ter ajudado, sim. E nós continuamos pregando Jesus na cruz até hoje. Todos os atos de desamor é um prego que nós batemos nele. Porque não é isso que ele nos ensina.
E é isso que predomina num planeta de provas e expiações como o nosso. O mal predomina. É simples. Capítulo 3 do Evangelho, está bom, escrito. Não precisa gravar mais nada. Planeta, então eu compreendo que é assim mesmo. Sim, é assim mesmo. Até que nós queiramos acelerar um pouquinho o nosso processo evolutivo espiritual. Até quando a violência? Até quando os campos de batalha? Até quando, por exemplo, lá na terra, na dita Terra Santa, continuaremos a banhar os campos de sangue? Terra Santa, onde Jesus pisou, deveria estar repleta de flores, de campos de trigo, de arroz, de alimentos para os pobres que morrem de fome. Até quando o barulho das armas? Até quando? Enquanto nós não despertarmos para isso, nós continuaremos entrando e saindo dos templos. Passa 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 encarnações. Mesmice. A mesmice, como se fôssemos robôs programados, e não somos, porque nós temos livre arbítrio. E as guerras começam aqui dentro, não começam nos campos de batalha, começam aqui dentro. O conflito, eu comigo mesmo, eu com o meu entorno, porque às vezes nossas guerras estão tão longe de nós. Não, as guerras estão aqui. Como que é o meu dia a dia? Como é a minha convivência familiar? Como é a minha convivência com os irmãos e irmãs do meu trabalho? Como é a convivência com os meus irmãos e irmãs quando eu caminho pela rua? Será que eu olho para aquela pessoa que carente de amor e diga: bom dia, minha irmã? Nós já imaginamos o que representa para essa pessoa carente um bom dia de um desconhecido, entre aspas, com um sorriso que exala energia, que a envolve, e talvez ela fique sorrindo o dia inteiro, porque alguém deu um bom dia e sorriu para ela. Até quando a indiferença com os nossos próximos? Até quando o julgamento? Eu não tenho condição sequer de me julgar, porque a coisa mais, não é mais difícil que existe, é a coisa impossível, é nos conhecermos. Por quê? Porque nós somos um conjunto de personalidades que representamos, que tivemos em todas as encarnações passadas, e tudo isso está arquivadíssimo no inconsciente. Pronto, é fácil entender porque é difícil nos conhecermos, porque nós teríamos que mergulhar no inconsciente. Isso não seria bom. Por isso que Deus criou o inconsciente. Inconsciente vai ficar quietinho lá. De vez em quando emergem algumas informações, a gente recebe, sim, mas aquilo que é bom para nós, mergulhar até o fundo do inconsciente, seria contrair uma enfermidade espiritual, psíquica, de difícil cura, dificílimo, quase impossível. Mesmo que queiramos, não conseguiríamos mergulhar nas profundezas do inconsciente. Por isso que é difícil evoluir. Porque muitas vezes emerge uma personalidade lá de baixo e afeta o meu comportamento, trava um processo. Entendamos as reencarnações, é sempre assim, usemos uma metáfora. Nós somos atores, nós espíritos, cada um de nós somos atores, que em cada encarnação representa um personagem no palco da vida. É o mesmo espírito, mas os personagens são diferentes, porque nós vivemos em momentos diferentes, situações diferentes, em momentos históricos diferentes,
com pessoas diferentes, apesar de muitas serem as mesmas, mas em outras situações, em outros países, outras culturas, hábitos. É complexo, mas é lindo, né? A criação divina é linda, maravilhosa. Vós sois deuses. Entendamos isso, que Jesus já nos deu esse recado, só que nós cristãos não entendemos até agora. Então, quando eu peço para Deus, estou pedindo para mim, porque Jesus falou: vós sois deuses, todos nós somos deusinhos, filhos do mesmo Pai. Então a gente repete, como um papagaio repete palavras que aprende. Repete: a Deus é nosso Pai. Sim, mas o que significa isso? É real que Deus é nosso Pai? Claro, óbvio. Nós somos uma centelha do princípio inteligente universal. O Espírito é princípio inteligente. O capítulo 27, só lembrando o capítulo 27 do Livro dos Espíritos, a Trindade Universal conforme o Espiritismo: Deus, o Espírito e a matéria. Vejam bem, Deus, o Espírito e a matéria. Deus, o que é? É o princípio inteligente, é o amor, é a energia suprema do universo. Se nós somos inteligentes, que nos difere da matéria densa, da matéria, é porque nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Está aí a prova objetiva, clara. Então nós devemos trabalhar constantemente, incansavelmente, para evoluirmos, que é tão bom. Cada degrau que a gente sobe na escala evolutiva espiritual é algo inimaginavelmente bom. É um alívio do peso que trazemos nos ombros. Vale a pena evoluir, amar verdadeiramente. Ou melhor, exercitar o amor. Para chegarmos onde está Jesus vai demorar, mas chegaremos. Chegaremos. Um dia teremos o prazer de dizer: oi Jesus, até que enfim. Ouvi tanto falar de você, agora estou do seu lado. Meu irmão, seja bem-vindo, meu irmão, que bom que você chegou. Será assim com todos nós. Isso é prático, isso é real, isso não é ilusão. É verdade. Somente as verdades consolam. Então, se a gente observar o planeta como um todo, a humanidade como um todo, a humanidade é muito barulhenta. A humanidade explode, a humanidade atira, a humanidade grita, a humanidade xinga, a humanidade desrespeita, discute. E quando se discute num processo de briga, aumenta o volume da voz, que não leva a lugar nenhum. Pode levar sim a uma tragédia, que acontece todos os dias em todos os cantos desse planeta. Barulho. Parece que o ser humano gosta de fazer barulho. Acelera os carros, as motos. Barulho. Imaginemos os planos superiores. Nosso lar, né? Colônia espiritual nosso lar, que todos nós temos conhecimento pela obra maravilhosa de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Aquela calma, aquela tranquilidade, aquela serenidade, aquele silêncio. O silêncio tem poder. Aprende com o silêncio a ouvir os sons interiores da sua alma, a calar-se nas discussões e assim evitar tragédias e desafetos. Aprende com o silêncio a aceitar alguns fatos que você provocou, a ser humilde, deixando o orgulho gritar lá fora, evitar reclamações vazias e sem sentido. Prestemos atenção que todos os dias, muitas vezes, nós discutimos por coisas que não tem nada a ver. Brigamos nós irmãos por coisas, por nada. Nos tornamos fanáticos. E aí sim,
piora o processo. Fanáticos no esporte, fanáticos na política, fanáticos na religião. E tantas outras coisas. O fanatismo é um péssimo sinal que nós precisamos, que divide. Nós não podemos mais nos dividir. Nós precisamos somar. Exercitar o respeito ao pensamento do próximo. Não é porque o próximo pensa diferentemente de mim que ele não pode ser meu amigo, porque ele já é meu irmão. Queiramos ou não, nós somos irmãos. E Deus é o amor, e nós estamos agindo com desamor, desrespeitando de qualquer forma o nosso próximo, seja a forma que for. Aprende com o silêncio a reparar nas coisas mais simples, valorizar o que é belo, ouvir o que faz algum sentido. Será que nós temos tempo para isso? Hoje? A humanidade se desconectou da natureza. Se desconectou, não é possível nos desconectarmos da natureza. Nós fazemos parte da natureza. Não existe essa desconexão. Estamos desconectados. Estamos fanatizados pelos instrumentos da tecnologia da informação. E se não bastasse fanatizados, estamos adoecendo. Gravemente doentes. Gravemente doentes. Nós estamos perdendo as nossas características reflexivas, características de nos aprofundarmos em um determinado assunto. Porque a internet tudo é superficial. A internet veicula uma grande parte de informações falsas. Está iludindo mais ainda. Então nós estamos afundando mais ainda. Eu estou preparando uma palestra sobre esse assunto, científica. O nosso cérebro está sendo modificado. O desenvolvimento das crianças e dos jovens está sendo prejudicado. Há alterações cerebrais. É muito grave o que está acontecendo. Isso tudo é espiritual, porque isso atrapalha o nosso processo evolutivo espiritual. Atrapalha. Muito, muitíssimo. Porque o nosso potencial é enorme. E nós mesmos estamos nos adoecendo. Não que seja a tecnologia da informação, não é ruim, ela é maravilhosa. O problema somos nós, não é ela. O problema é a nossa indisciplina. É a forma errada que usamos. Então nós não temos tempo de olhar para uma flor e admirar o perfume dela, a beleza de uma borboleta, de um pássaro cantando, do nascer do sol, do pôr do sol, de um luar, de uma tempestade que se aproxima. Não temos tempo mais. Como não temos tempo de olhar na face de um irmão, de uma irmã. Não temos tempo mais. Um trabalho científico que saiu, não tive tempo de lê-lo ainda na íntegra, mas eu vi o resumo. No mundo, feito um trabalho generalizado, o número de amigos por indivíduo está decrescendo. E vive-se na ilusão dos milhares de amigos virtuais. E aqueles amigos que é tão bom, né? Isso aqui que nós estamos fazendo, juntos aqui na casa espírita, não à distância, dentro de casa, acompanhando a palestra, claro, quem precisa, não estou criticando isso é maravilhoso, fantástico, porque quantos poderiam estar aqui não estariam por vários motivos, mas nós que podemos, não é tão bom estarmos aqui, sentindo esse calor humano. Nós precisamos disso. Muita gente fala assim, nossa, eu estou com tanto problema, tanta coisa, que eu gostaria de ficar numa ilha deserta, sozinho, no meio do oceano. Quem sabe a gente consegue ficar os 2 dias.
Chega no terceiro, nossa, estou sentindo falta de alguém aqui, das pessoas, dos irmãos, dos amigos, dos problemas até, né? É isso, essa é a natureza, nós somos irmãos. Nós precisamos desse contato, desse calor humano. E tudo se conecta na natureza. A gente aprende com a natureza. Deus está em tudo que Ele criou, como está em nós. Aprende com o silêncio que a solidão não é o pior castigo. Existem companhias bem piores. Aprende com o silêncio que a vida é boa, que nós só precisamos olhar para o lado certo, ouvir a música certa, ler o livro certo. Até isso a gente está desvirtuando. A arte é uma coisa maravilhosa, a arte é divina, mas há uma distorção, né, nas artes. Por quê? Porque nós não ensinamos as nossas crianças, os nossos jovens, o que é uma boa música, o que é uma obra de arte, o que é uma pintura. Qual a diferença de uma pintura que eu eventualmente fizesse, porque eu não sei sequer desenhar uma casinha com lápis, e uma obra de Picasso? Qual a diferença? Qual a diferença de uma música clássica composta por Mozart, Bach, Beethoven, etc., e tantos outros? Ou qualquer música, de qualquer estilo. Com muitas coisas que nós ouvimos que não merecem deixar de ser chamada música. É um barulho harmonizado, harmônico. Não podemos dizer também que não tem harmonia, mas não tem conteúdo. Quem hoje lê um livro de poesia? Quem admira? Quem tem tempo? É isso. Isso tudo faz parte do processo evolutivo espiritual. Ler um livro, de preferência eu digo de papel. Uma reflexão. Por que de papel? Não pode ser um livro eletrônico? Pode, claro, problema nenhum. Importante é ler. Só que imagine quantos empregos vão desde a plantação de uma floresta de eucalipto para produzir o papel. Tudo que envolve isso nas fazendas de produção. Toda a indústria do papel, toda a indústria de máquinas, toda a indústria, tudo. Aí vem as gráficas, as editoras, as lojas, as livrarias. Quantos empregos? E quantos empregos nós tiramos quando abandonamos essa linha? Quanta gente nós estamos jogando para aquela estatística dos que passam fome, dos miseráveis na Terra. Mas aqueles que detêm o poder estão preocupados. Estão preocupados com a matéria. Isso faz parte da nossa evolução, isso é caridade. Por isso que é muito bacana o sorteio do livro aqui. Muito legal que vocês sejam grandes ganhadores. Mas que distribuem, que fazem o livro girar. Vocês estão fazendo uma caridade. Pensemos, são coisas pequenas, né? Aparentemente pequenas, mas não são. São muito maiores do que nós podemos imaginar. Aprende com o silêncio que tudo tem um ciclo, como as marés que insistem em ir e voltar, os pássaros que migram e voltam ao mesmo lugar, como a terra que faz a volta completa sobre o seu próprio eixo. Complete a sua tarefa. Vocês já imaginaram onde nós estamos agora? Não aqui. Nós estamos na Terra, óbvio. E a Terra está onde? Solta no espaço. Solta. No espaço infinito. Que há 13 bilhões 800 milhões de anos começou a expandir-se. E não parou até agora. Não dá nem para imaginar a magnitude do universo, da casa do Pai.
A Terra é um grãozinho microscópico, grãozinho de areia microscópico diante da magnitude do universo. Nós estamos soltos no espaço. Vamos sair um pouquinho da Terra e enxergá-la de fora, ao invés de ficarmos criando conflitos, fazendo barulho aqui dentro desse planeta. Sabe a que velocidade nós estamos voando pela casa do Pai nesse momento? Fazendo a volta ao redor do Sol, movimento de translação, a 107 mil km por hora. Essa é a velocidade que nós estamos voando ao redor do Sol, que está a 150 milhões de quilômetros. Se o Sol se apagasse agora, a luz dele estaria chegando aqui por 8 minutos e 16 segundos, se não me engano. Olha a magnitude de um pedacinho da casa do Pai, que não é nada, o sistema solar não é nada. 107 mil quilômetros. Enquanto a gente gira ao redor do Sol a 107 mil quilômetros por ano, demoramos um ano para dar a volta nele. Olha só, o que representa um ano? A 107 mil quilômetros por hora. Nós giramos ao redor de nós mesmos, movimento de rotação, a 1.700 km por hora arredondando. Velocidade maior que a do som. O giro nosso. Então o Sol não nasce, nós aqui giramos. Vamos imaginar o que acontece. Isso é tentar entender a casa do Pai de uma forma tão simples. Tão simples. E se a gente se imagina lá fora, numa estação espacial, olhando a Terra, linda, azul. Mas quando a gente se aproxima, é o barulho. Os canhões, e os homens e mulheres tombando, mortos pela violência, que não se coaduna com o amor, que é Deus. Mas eu digo, Deus é meu Pai, eu amo Jesus. Hipócrita, hipocrisia é o que domina a humanidade. Religiosos que praticam o mal e não pensam em parar de praticar o mal. Até quando? Mais um detalhe, só para a gente pensar, astronômico, que me veio à mente. O sistema solar está na Via Láctea, que é um dos bilhões de galáxias do universo. É assustador até quando a gente pensa nesses números. Sabe qual é o diâmetro da Via Láctea? Diâmetro da nossa galáxia, 100 mil anos-luz. Tá, o que significam 100 mil anos-luz? É simples entender. Imaginemos que tivéssemos uma espaçonave, que é impossível, sob a ótica da física é impossível. Uma espaçonave que voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade do som é 300 metros por segundo. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Se ela voasse voando a 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos 100 mil anos, Terra, para atravessar o diâmetro da Via Láctea. Entenderam que é 100 mil anos? São 100 mil anos-luz? Voando a 300 mil quilômetros por segundo, que é algo inimaginável para essa matéria, sob a ótica quântica é outra coisa. Então, falando disso, essa matéria aqui, desintegra. Começa aí, já desintegra tudo. Desintegraria. Mas 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos 100 mil anos para atravessar o diâmetro da Via Láctea, a nossa galáxia. Essa é a casa do Pai. E nós pensamos tão pequeno, tão fechados. Que coisa maravilhosa que é Deus. Que coisa maravilhosa que é o universo. Que coisa maravilhosa que somos nós, porque nós somos filhos dele. Nós somos o que há de mais importante no universo, que é, dentro da Trindade Universal, Deus, a matéria não pensa. Nós, espíritos, pensamos. Somos deuses. Aprende com o silêncio a respeitar a sua vida, valorizar o seu dia, enxergar em você as qualidades que possui.
equilibrar os defeitos que você tem e sabe que precisa corrigir, e enxergar aqueles que você ainda não descobriu. Essa é a nossa missão. Aprende com o silêncio a relaxar, mesmo no pior trânsito, na maior das cobranças, na briga mais acalorada, na discussão entre familiares. Essa é a nossa missão. Aprende com o silêncio a respeitar o seu eu, a valorizar o ser humano que você é, a respeitar o templo que é o seu corpo e o santuário que é a sua vida. Vós sois deuses. E o que nós fazemos com o templo que é o nosso corpo? Ainda, seres humanos, destruímos. Nós aceleramos o processo de degradação do corpo físico, de gasto de energia vital, na ilusão que está marcada a horinha da minha desencarnação. Será? O Espiritismo é isso, será? Se for assim, então nós podemos fazer tudo que for de errado, que não tem problema nenhum, porque já está marcado. E se eu sair daqui e parar num bar e encher, vocês vão, né? De cerveja, por exemplo, qualquer bebida alcoólica, vocês vão dizer, você vai dormir aqui em Jaú? Não, vou botar tudo. Como assim? Quem vai dirigir por você? Eu. Meu mentor espiritual não consegue dirigir o carro. Ele consegue me dirigir, me orientar. Você está brincando. Você está arriscando a tua vida e a vida de outros. Tudo está marcado. Se tiver que ser, será. Se não tiver, não será. É simples. Eu tiro a responsabilidade das minhas costas. Então nós precisamos, isso é tudo para reflexão. O Kardec nos ensina isso. O Kardec nos ensina isso. A não ficar naquele dogmazinho, sempre, repetindo a mesma coisa. Como robozinho programado. Nós não somos robozinhos programados. Kardec nos ensina isso. A mente do Kardec é uma coisa assim, que eu fico assim, admiradíssimo, encantado com a forma de pensar dele, com a abertura, 360 graus. É a abertura consciencial dele, de pensamento. Por isso que eu sempre digo, começar a estudar o Espiritismo, seria importante que nós começássemos entendendo quem é Allan Kardec, como ele pensa. É fantástico. Aprende hoje com o silêncio que gritar não traz respeito, que ouvir ainda é melhor do que muito falar. Na natureza, tudo acontece com poder e silêncio, com um silêncio poderoso. Por vezes o silêncio é confundido com fraqueza, apatia ou indiferença. Pensa-se que a pessoa portadora dessa virtude está impedida de reclamar seus direitos e que deve tolerar com passividade todos os abusos. Não é isso. É saber como buscar seus direitos, com diplomacia, com calma, com respeito a todos os processos da vida. Acredita-se que o silêncio não combina com o poder, pois esse tem se confundido com prepotência e violência, que é o que predomina nessa humanidade. Essa metáfora também é muito bacana. O sol nasce e se põe em profunda quietude, move gigantescos sistemas planetários, mas penetra suavemente pela vidraça de uma janela, sem a quebrar. Acaricia as pétalas de uma rosa sem a ferir, e beija a face de uma criança adormecida sem a acordar. Aí, mais uma vez, vamos encontrar na natureza lições preciosas a nos dizer que o verdadeiro poder anda de mãos dadas com a quietude. As estrelas e as galáxias descrevem suas órbitas com estupenda velocidade pelas vias inexploradas do cosmos, mas nunca deram sinal de sua presença pelo mais leve ruído. O oxigênio, poderoso mantenedor da vida, penetra em nossos pulmões, circula discreto pelo nosso corpo, e nele notamos a presença. A luz, a vida e o espírito, os maiores poderes do universo, atuam com a suavidade de uma aparente ausência. Como nos domínios da natureza, o verdadeiro poder do homem não consiste em atos de violência física. Quando um homem conquista o verdadeiro poder, toda a antiga violência acaba em benevolência. A violência é sinal de fraqueza, a benevolência é indício de poder.
Os grandes mestres sabem ser severos e rigorosos, sem renegarem a mais perfeita quietude e benevolência. Deus, que é o supremo poder, age com tamanha quietude que a maioria dos homens nem percebe a sua ação. Esta poderosa força na qual todos estamos mergulhados mantém o universo em movimento, faz pulsar o coração dos pássaros, dos criminosos e dos homens de bem, na mais perfeita leveza. Somos todos irmãos. Uns erram mais, outros erram menos. Nenhum de nós é perfeito. Nós terráqueos. Até mesmo a morte chega de mansinho e, como hábil cirurgião, rompe os laços que prendem a alma ao corpo, libertando-a do cativeiro físico. O verdadeiro poder chega sem ruído, sem alarde e sem violência. Para encerrar, uma frase de Gandhi, um dos grandes mestres espirituais nossos. O silêncio é um grande auxílio para quem, como eu, está em busca da verdade. Que a paz do Mestre, do amor, nosso irmão querido Jesus, esteja sempre em nossos corações, envolva as nossas mentes. Uma ótima noite a todos, a todas.